Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ravencock War, trazendo mais conteúdo e informação para vocês, galera. E como vocês estão vendo aí, ó, estou no castelo do nosso amigo Espartano, tá bom? A gente vai dar continuidade ao vídeo aí da análise que ele ganhou aqui no sorteio, tá bom? O castelo Germano. E falamos basicamente só de capacidade de hospital no último vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar aí sobre alguns cuidados aí na Casa Mágica, né? Ele que tem usado aqui uma magia que eu fiz a sugestão para realmente a gente fazer a troca, né? Pois eu acho que é assim que essa habilidade aqui que ele está usando, essa magia, eu acho que o efeito dela é um pouco fraco para a situação de defesa dele. Então, praticamente aí eu não alterei muita coisa nas configurações do castelo dele de defesa, porque realmente ele tem feito com muita precisão, né, tudo aquilo que é necessário para o castelo dele. Então, se ele realmente fosse contratar uma análise paga, né, como eu sempre falo aí para a galera, que eu preciso acessar o castelo antes para dizer ao jogador quantos dias realmente precisa e se realmente precisa se fazer uma análise ou não, né? Como vocês sabem aí, tem gente aí que eu chego e tenho a sinceridade de dizer que o castelo não tem como oferecer muita mudança, né, ou nenhuma mudança que vale a pena contratar uma análise. Então, nesse caso aqui, o dele, né, digamos que para melhorar estatísticas, não necessariamente havia muitas opções, porque ele realmente tem feito muito, tem sido muito diligente com aquilo que ele tem feito no castelo, muito cuidadoso. E realmente o castelo está irrepreensível, tá bom? Mas um exemplo aqui, ó, sobre uma das habilidades que ele usa aqui como a principal, essa habilidade aqui contra ataque negro. Diz assim, habilidade passiva: quando nossas tropas são atacadas pelo inimigo, tem 5,4% de chance de lutar contra o inimigo por uma vez. Isso é imobilização ou super imobilização, tarará, tarará, tarará. Pulando essa parte, eu acredito, galera, assim como a própria magia aí, Sombra Negra, né, que ela fala aí sobre tropas da escuridão, que vai defender o castelo, 5% dessas tropas vão aparecer para fazer a mágica no castelo. Eu acredito que isso não vai ter um resultado bacana, tá bom? E aqui é a mesma coisa, o que é 5,4% de chance das tropas lutarem uma vez a mais, tá bom? 5,4% a gente sabe que as estatísticas que o Coque ele dá nessas habilidades aí, que vamos supor, 5% de chance da tropa revidar, um exemplo, né? Eu acredito que esse 5% de chance, para ter realmente a certeza que ele vai ser efetivado, realmente é muito difícil, tá bom? Então, por exemplo, se o castelo atacante ele tem habilidades que vai dar uma reduzida, vai eliminar de uma certa forma o combate, o contra-ataque de alguma determinada tropa, nesse caso dele aqui de infantaria, alguma habilidade que tenha lá na matriz ou em herói que vá anular, né, o efeito das infantarias, que é o ponto principal do castelo dele, realmente você não vai ter um efeito muito grande, né? Eu aconselhei ele a usar pelo menos de maneira provisória, né, para fazer testes, para verificar como é que vai ficar o resultado. Por exemplo, usar a Benção do Vento. A 5 ainda não dá, porque a 5 está level 13 ainda, tá bom? Mas, por exemplo, aqui, ele pode estar usando a Sede de Fogo do Sangue 5, tá bom? Como a primeira, e como a secundária está usando a Benção do Vento. Por quê? Uma das necessidades desse castelo, que são pouquíssimas que eu encontrei, é a questão, por exemplo, de dano de tropa, taxa crítica e dano crítico, tá bom? Mas a taxa crítica e o dano realmente eu acho que tem um resultado mais relevante para ele, justamente porque ele trabalha de maneira defensiva. Então, quanto mais alto isso tiver, melhor. Então, por exemplo, a Benção do Vento aqui, ó. Se você usa ela, você vai desfrutar de muita coisa aqui. Como, por exemplo, aumentar o dano de todos os soldados. Nesse caso, ela aqui na level 4, aumenta em 6% os danos. A level 5 aqui, galera, tá dando 7,2%, tá bom? Mas a Sede de Fogo do Sangue, que ela vai dar um aumento aqui do dano crítico e também da taxa crítica, isso realmente vai casar muito bem, tá bom? Então, usando, por exemplo, a Sede de Fogo do Sangue 5, e vai aumentar em 1,6%, né, a questão da taxa crítica, e mais 90 do dano, tá bom? Então isso realmente é muito interessante, né, porque eu acredito assim que para você esperar, contar com a sorte, né, como o Coque deixou bem claro na descrição, tem chances de ativar, 5,4% de chances de ativar, né? É uma coisa que a gente também encontra em algumas habilidades de algumas tropas lá no Salão da Oração, né? Como, por exemplo, tem algumas que já são muito mais importantes, que você vê que tem um aumento muito grande da sua chance de realmente acertar e conseguir dar esse dano, como por exemplo aqui desse da Infantaria 11, que é um grande exemplo disso, tá bom? Olha só. Deixa eu voltar aqui e colocar para a Infantaria 11 para vocês realmente identificarem aqui, ó. Esse dragão selvagem. Então olha só, essa habilidade aqui diz, ela já está no level máximo, level 60, e diz aqui, por exemplo, tem 61% de chance de atingir 5 unidades.
de combate corpo a corpo. Então aqui sim, 61% de chance. Isso aí realmente é muito grande. Ou seja, praticamente você tem mais que 50%, né? Tem praticamente mais que metade. Vamos supor que a cada 2 ataques possa ser que um realmente já faça o estrago todo por completo, tá bom? Tem essa habilidade, por exemplo. Tem essa outra aqui. Deixa eu ver qual é a outra, que é essa do dano crítico. Por exemplo, ela é outra também, que realmente você vê que essa diferença, essa comparação de chance de dar, né, esse golpe, realmente ela é muito grande. Como por exemplo aqui, ó. Ela no level 60 tem dizendo aqui que tem 43,8% de chance de causar 300% de dano crítico. Agora, se tivesse aqui 1% de ter a chance de ativar o dano crítico, realmente seria irrelevante. Se, por exemplo, isso aqui fosse a estatística máxima, né, que essa habilidade atingisse. Mas como, por exemplo, aqui aumenta muito a questão desses tipos de danos, tá bom? Então é isso que eu estou querendo dizer com relação ao contra-ataque negro, né, que realmente, se fosse uma porcentagem, digamos aí, lá para 20%, 30%, talvez até valeria a pena colocar, porque aí é um aumento muito grande de chance de conseguir dar, tá bom? E mesmo assim, a habilidade ela não dá uma certeza. Ela diz, tem chances de ativar, tá bom? A não ser que realmente eu tô tendo uma interpretação errada do texto, né? Mas eu tô lendo e entendendo aquilo que realmente está escrito, tá bom? Mas de qualquer forma, como ele mesmo falou para mim aqui no privado, tá bom? Que ele tem uma preocupação muito grande com relação a danos, taxa, e realmente eu acredito que por hora isso realmente tem que ser a prioridade dele, né? Pois para quem trabalha de defesa, qualquer tipo de coisa que vai aumentar o seu dano, taxa crítica e dano crítico realmente é muito válido, porque isso aí são danos que você realmente sabe que tem um efeito imediato, tá bom? É como, por exemplo, também aquela situação que eu sempre falo, a questão de comparar o dano crítico com taxa crítica. É a mesma situação, não adianta você ter 300% de dano crítico e tem apenas 1% de taxa crítica. E a taxa crítica, eu vou traduzir mais uma vez para vocês aqui no canal, é justamente a quantidade o total de tropas, né, que vai conseguir dar o dano crítico. Então quem tem um dano crítico muito alto e a taxa crítica muito baixa, realmente não está sabendo fazer um bom uso das configurações do castelo. Então é muito melhor você reduzir, tenha um dano crítico um pouco mais baixo, mas tenha uma taxa crítica muito mais alta, né, e que esse é um exemplo que você pode consertar na maravilha pessoal do seu castelo, beleza? Por exemplo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, né, no mapa pessoal. Então, por exemplo, tem gente que vai colocar aqui os danos críticos ao máximo, beleza? Dano crítico da infantaria, vai colocar o dano crítico da cavalaria, dano crítico do arqueiro, mas quando chega nessa parte aqui, ó, de taxa crítica, ele não tá usando, tá bom? Nesse caso aqui, como não tem taxa crítica de infantaria, por isso que ele não distribui aqui. E como ele é um castelo full infantaria, ele preferiu realmente não distribuir pontos nessa parte de taxa, porque as únicas taxas que favorecem aqui, ó, é cavalaria, arqueiro e a arma de cerco, né? Para a taxa crítica de infantaria, no caso dele, a gente tem opções no equipamento do soberano, se eu não me engano é no anel, isso, né? Tem taxa crítica, ele juntando um pouco mais de pedras aí de reforma de equipamentos, obviamente ele está buscando aqui fazer a purificação para aumentar essa taxa crítica para chegar a praticamente aí 19%, né? Nesse caso aqui ele tem 13,5%, é quase que isso aí, são 6,72% em cada uma delas, né? Falta só substituir esse dano de carga da cavalaria, pois é inútil para ele, pois ele não joga full cavalo, tá bom? Então isso aí é muito importante, né? Alguns pontos, né, que realmente eu gostei muito no castelo dele, vamos mostrar aqui, fazer um pequeno tour no castelo do nosso amigo, mostrar para vocês como é que está o dragão águia dele, tá bom? Ele tem aqui defesa da infantaria, ataque da infantaria, tem os danos, né, o dano defensivo tomado, defesa de todas as unidades e HP de infantaria. Vocês lembram que eu falei? Ele realmente é todo voltado para infantaria, né? Então realmente assim, ele também me deu o aval de eu não ficar digamos assim, gastando o tempo procurando ajeitar a configuração de ataque, porque realmente ele só trabalha na defesa e quando acontece situação de atacar é uma coisa raríssima na equipe dele. Então eu realmente dediquei 100%, né, do meu tempo em trabalhar a estrutura de defesa desse castelo, tá bom? Então é isso aí. Outra coisa que a gente pode observar também, ó, é um ponto importante que não sei se eu já cheguei a falar no canal, eu lembro que sim, mas não me recordo do vídeo. É uma coisa que você vai te ajudar, por exemplo, a ganhar 3% de defesa básica da infantaria, é a forma que você vai distribuir os pontos das habilidades aqui da Selma, os pontos de talento, tá bom? Lembram que na oportunidade que eu cheguei a falar sobre isso, eu sempre disse a vocês aí, ó, distribuindo 11 pontos nas duas posições anteriores, ou seja, na configuração de suporte e desenvolvimento. Você desce até essa habilidade aqui, ó, que aumenta a defesa básica, nessa de desenvolvimento também vai ter a mesma habilidade, tá bom? E somando com o resto dos pontos que você vai distribuir aqui, você vai ganhar mais defesa básica, né? Que vai estar, esse aqui nesse caso é o ataque crítico do piqueiro,
E a defesa básica parece estar lá embaixo. Taxa crítica. Era isso aqui, ó. Não, nesse caso aqui é o dano, não é? Uma habilidade aí para favorecer o dano. Então aqui pelo menos aqui você consegue somar aí uma quantidade melhor de defesa básica da infantaria, né? Os equipamentos da Selma que ele usa, acabei esquecendo de mostrar, são equipamentos da guarda evoluídos aí para mais 8, tá bom? Tá muito bom esse equipamento, pelo buff de conjunto dele, ó. Ele tem aqui defesa defensiva 40%, ataque defensivo 32%, HP defensivo e mais redução de dano defensivo. Então, quando ele chegar para mais 10, que eu acredito que essa é o objetivo dele, tá bom? Essas evoluções aqui realmente vai ganhar mais 12% de dano defensivo para multiplicar muito, né, a questão da defesa desse castelo e realmente deixar uma defesa mais sólida, tá bom? Vamos observar para uma situação de um castelo de defesa, galera, a questão da quantidade de tropas dele. A gente vai dar uma pequena observada aqui, especificamente nas infantarias, tá bom? Para a gente ter uma ideia aqui de quanto, né, necessariamente de tropas realmente se deve ter no castelo, me baseando no total de poder que ele tem, tá bom? Então vamos observar algumas coisinhas interessantes aqui. Ele tem cerca de 15 milhões de tropas, né? Deixa eu observar aqui no estandarte para verificar se é isso mesmo. Opa, já entrei na matriz, já entrei errado. 14 milhões, tá bom? Então, para um total de 14 milhões de tropas, galera, vocês têm que, nesse caso, para quem é full infantaria, obviamente, 80% das tropas tem que ser infantaria, beleza? Vamos começar das tropas mais baixas, né? Vocês notem aqui, ó, que ele não tem. É uma sugestão que eu vou dar para o nosso amigo Germano, tá bom? Pelo menos aí das tropas level 7 por diante, tá bom? Por quê? É aquilo que eu sempre falo para vocês, coisas que vocês já conhecem aí esse resultado, e vocês viram até um exemplo daquele relatório que foi atacado por uma jogadora top global, a Athena 68. Vocês lembram lá que quais foram as únicas tropas que morreram, que realmente foram só tropas de level baixo, tá bom? E as que foram feridas foram as tropas de level alto. Então nesse caso aqui, se você trabalha de maneira defensiva e não tem uma pequena quantidadezinha de tropas baixas para amenizar a sua questão de perca de poder e gasto de consumo, né, para não deixar só tropas fortes dentro do castelo, para quando não tomar um ataque, elas não irem diretamente para o saque e realmente você não compensar, tá se arriscando tanto para se defender, tá bom? E é uma coisa que eu sempre falei aqui, já vou repetir mais uma vez para vocês, qual é o papel das tropas baixas em si, né? Ela não é matar, galera, é simplesmente elas virarem o alvo das tropas inimigas para que realmente as tropas mais fortes apresentem um resultado melhor. Agora lembrando que isso não pode ser uma maioria, tropas baixas não pode ser uma maioria dentro do seu castelo. Então, por exemplo, uma sugestão, né, para o nosso amigo Germano aqui, né, o espartano, seria pelo menos isso, infantarias a partir do level 7, ter pelo menos 500k. 500k de infantaria level 7, 500k de infantaria level 8. Na verdade, se puder fazer todo tipo de infantaria, melhor, tá bom? Aí nesse caso já vai cair para pelo menos aí 150 a 200 mil, né? 150 a 200k de cada uma delas, para realmente ficar bem equilibrada a questão disso, né? Para quando vier a perder, elas morrerem primeiro, né? E as T11 ou T13 do castelo dele realmente fazer um estrago nas tropas inimigas, beleza? Então olha só, vamos ver aqui a partir de qual tropa que ele tem. Ele tem a partir de level 8, tá bom? A level 8 eu acredito que ela não apresenta um resultado tão bom defensivo, mas a level 9 eu já vejo uma importância muito grande. Vocês vêm observado comigo aí nos vídeos de análise de relatório, tá bom? Elas realmente estão muito boas. A infantaria 10 também, de uma maneira defensiva, ela realmente tem ajudado bastante a deixar a defesa sólida. Não mata quase nada, mas compensação morre. São uma das últimas a morrer hoje em dia, tá bom? O lanceiro ele até tem uma quantidade boa, mas porém, um desfalque aqui é a questão da infantaria de escudo. Então nesse caso aqui, ó, se a gente for somar a quantidade de infantaria de lança, né, para a quantidade de infantaria de escudo, realmente a gente vai ver que as infantarias de lança, que são as infantarias que matam, elas estão um pouco descobertas, tá bom? Então sempre é necessário com que a quantidade de infantaria de escudo, para quem joga de maneira defensiva, realmente seja um pouco maior do que a quantidade de infantaria de lança. Então nesse caso aqui, ó, infantaria 12, ele tem 1.700.000 mais 1.300.000. Então vamos colocar aqui um total de 3 milhões de infantaria de escudo. 3 milhões de infantaria de escudo. E agora vamos somar as T11 com as T9, né, que são as que tem maior quantidade, são infantarias de lança. Tem aqui 1.900.000 mais 2.200.000. Vamos colocar 4 milhões, beleza? Ou seja, seria nesse caso melhor a inversão dessa quantidade aí. Nesse caso, o ideal seria ter 4 milhões de infantaria de escudo e 3 milhões de infantaria de lança, né? Mas isso aí é uma diferença que ele pode tirar em poucos dias e realmente não vai ter muito trabalho, tá bom? Só colocar um pouco mais de infantaria T12, que é a principal, tá bom? Linha de defesa aí, ela realmente é mais sólida do que a T10 e realmente vai ajudar muito na defesa do castelo do nosso amigo.
E para comparar aqui, galera, com relação às mudanças, eu obtive aqui dois relatórios, tá bom? Um relatório foi um relatório recente que estava no castelo dele, né? Um relatório de defesa, provavelmente com o buff lá da veia mineral, né? Por ocupação. Você sabe que existem esses buffs de ocupação, então a gente vai fazer uma leve comparação de acordo com aquilo que ele recebeu de aumento, tá bom? Então vou verificar aqui, ó, com vocês como é que estava o antes e o depois da análise, tá bom? Então não notem aí a questão da qualidade da imagem. Mas então, aqui como vocês podem ver, o ataque da infantaria estava 1260, defesa 1252 e HP, ou a saúde, 487, né? Aí tem os outros danos aqui, ataque básico, dano defensivo da infantaria, dano recebido pela infantaria. Esse aqui foi o mais recente que eu encontrei no castelo dele, mas desfrutando de buff de ocupação da veia mineral, beleza? Então, de uma certa forma, não estava baixo, tá bom? Talvez a única preocupação que era mais preocupante aqui era nesse caso o HP, mas a gente conseguiu resolver, ó. Então, hoje o castelo dele puro, sem buff nenhum ativo, né? Deve ter perdido um buff de defesa de lá da veia, né? E tá aqui, ó, 1152 de ataque da infantaria, 1322 de defesa, tá bom? Então, ou seja, comparado ao que estava recebendo lá na veia, de 1252 foi para 1322, praticamente aí, né, um total de 70% mais ou menos, né? E de 487 de saúde foi para 536, né? Ganhou aqui ataque básico, tá bom? Tava 3%, agora tá 4%. Dano recebido pela infantaria tá 56 aqui, ó, ele tinha 45. Dano pela infantaria de 74, agora tá em 92. Taxa crítica da infantaria tá 26 agora. Tinha taxa crítica, tinha 18%, tá bom? E o dano crítico de 187 está 186%, tá bom? Uma reduçãozinha de 1% apenas, foi a única coisa que ele perdeu, né? Taxa de anticrítico permaneceu 7%. E o dano, redução de dano crítico da infantaria de 83%, agora foi para 103%, tá bom? Ligeiro, praticamente aí mexendo em pouquíssimas pedras, né? E algumas pedras de equipamentos que foi trocada, né? E dragão, algumas pesquisas específicas que fica um pouco complicado, galera. É uma coisa que eu digo sempre para vocês também, tem que se vasculhar tudo. Às vezes tem pesquisa lá que está na nossa cara, tão fácil de se alcançar e a gente não enxerga. Mas é isso aí. Então é isso aí, galera. Como vocês puderam acompanhar, né, o castelo do nosso amigo Germano, tá bom? O espartano, jogador full infantaria, full defesa, tá bom? Ele realmente tem trabalhado bastante dedicado nesse castelo. Embora, como eu falei para vocês aí durante o vídeo, né, que eu não encontrei muita dificuldade para trabalhar no castelo dele. Então, digamos que além da capacidade de hospital, né, que eu pude realmente dar uma ajustada, dar uma expandida, né, consegui fazer alterações nos dragões dele. Então, nesse caso, o dragão de guarnição do castelo dele é o dragão, o águia, tá bom? Realmente ele está muito bom, como vocês viram aí, ó. Porém, o que é que eu fiz? Aqueles itens, né, eu não gravei durante o vídeo para não ficar muito longo, porque eu tive que fazer uma pesquisa minuciosa durante o tempo que eu estava concluindo a análise, tá bom? Então eu dei um passeio nos outros dragões, fui conferindo item por item, isso é muito importante, tá bom? Para que eu fizesse a substituição dos itens que vocês viram de HP de infantaria, ataque da infantaria e defesa da infantaria, que vocês viram que eles estavam com a qualidade laranja. E isso é uma mudança que eu fiz recentemente no meu castelo, né? Eu procurando uma melhora rápida e fui verificar que eu estava cometendo esse mesmo equívoco. De simplesmente pelo fato da gente se apegar a itens laranja, a gente esquece que às vezes tem itens mais fracos, mas estão dando uma porcentagem maior. Então nesse caso o dragão vermelho dele, que é o dragão que estava inutilizado no castelo, né? Ele não utiliza na situação de defesa, tinha os mesmos itens, agora com a qualidade inferior, mas com as evoluções ao máximo, tá bom? Ou seja, tinha item de HP de infantaria, nesse caso a do dragão águia dele estava em 7%, aí tinha um item de HP de infantaria da coloração azul, com 4 estrelas, né, me fornecendo 9%, coloquei, fiz a substituição, e pude ainda adicionar a última estrela, então já subi para 10,5%, se eu não me engano, então mais ou menos um pouco mais de 3% de HP a mais consegui nisso, tá bom? De defesa da infantaria também consegui, tá bom? Troquei um item de 7%, de 10% e coloquei um de 16%, tá bom? Um item roxo, substituí um laranja por um roxo, né? Que tinha 4 estrelas e pude adicionar mais uma estrela e realmente subiu 6%. E também o ataque da infantaria, que também estava limitado nos 7%, por ser um item laranja, não tinha como evoluir. E aproveitei, fiz a substituição, consegui um item de qualidade roxa
com 14%. Então assim, são esses detalhezinhos que realmente foram as maiores mudanças no castelo do nosso amigo Germano, tá bom? Então galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise, é uma pena concluir tão rápido, né? Tem análise em castelos aí que a gente encontra situações que são bastante satisfatórias para continuar acompanhando, né? Principalmente quando é um castelo com uma jogabilidade diferente, como é o caso dele, né? Foi Infantaria, é um castelo muito bom e realmente tem muito a alcançar esse castelo, tá bom? Ele continua, como eu falei para ele já várias vezes, já o castelo dele tá muito bom, né? É difícil às vezes que eu entro num castelo para fazer análise e encontro poucas coisas para mudar. Então nesse caso ele foi uma das raridades, tá bom? Mas é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, tá bom? Compartilhar o nosso canal com os seus amigos e se inscreva caso você ainda não seja inscrito, beleza? Tô indo nessa, grande abraço a todos. Fui, galera!